Alô você, tudo bem, gente? Satisfação imensa, professor Jussier, aqui mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha gente, vamos falar de Europa no século XIX na nossa querida aula de hoje. Hoje, exatamente um mês especial, mês de novembro. Tá terminando o nosso viver educacional em mais um ano, gente. Estamos caminhando para dezembro. Vamos nessa, gente? Então nós vamos estudar o quê? Vamos estudar a Europa no século XIX e a gente tem que ter uma pauta central. Em quê? Numa palavrinha chamada nacionalismo. E aí, Jussier, o que é isso? O que é que tu tem nos explicar sobre nacionalismo? Para tratarmos de nacionalismo, nós precisamos saber o conceito de nação. Né? Qual é o conceito de nação? Está aqui no quadrinho, ó. Acompanha meu cursor, amarelo, ó. Nação, conceito político ligado à existência de uma unidade linguística cultural. Nós, brasileiros, temos uma cultura em comum. Comer feijão com arroz, com macarrãozinho, uma carnezinha, às vezes um ovo. Então, isso é ter uma vivência cultural. Somos cristãos em maioria cristãos, seja católico ou protestante, e falamos português. Então nós temos algo em comum linguístico-culturalmente. Então, para formar um povo, eu preciso ter isso. E esse povo tem que ter uma ideia de nação. Por quê? Porque incorpora-se a ele essa instrução a partir do século XIX, que é esse período que nós estamos estudando na Europa. A junção com linguística e cultura, a ideia de território. Esse povo habita o mesmo território. Então, esse povo não habita um único território. Esse povo fala a mesma língua e tem vivências cultural. Isso é uma nação. Pessoas pode formar um povo que pode formar uma nação. Mas pessoas, pode ser só pessoas. Por exemplo, um japonês é só pessoa. Um brasileiro é só pessoa. Um alemão é só pessoa. Porque nós falamos de idiomas diferentes, temos culturas e vivências diferentes. Agora, o nacionalismo, acompanha meu cursorzinho aqui, é uma ideologia baseado em que? Na identidade laço cultural, histórico, linguística entre habitantes de um território que justificam a preferência por tudo que pertence à sua nação. Eu sou apaixonado por aquilo que é meu, por aquilo que é brasileiro, caipirinha, samba, futebol, forró, aquilo que é nosso. Então isso é nacionalismo. Todavia, entretanto, porém, nós vamos ter o chamado nacionalismo fânico, fanista, é o exacerbado, exagerando. Você mata ou morre pelo seu próprio país. Tranquilo, gente? Por que é que nós estamos falando disso? Porque na Europa, nesse período, nós vamos ter essa vivência no século XIX. E nós temos três ideias centrais, três ideais centrais, a saber, o primeiro, o liberalismo. Né? Esse liberalismo traz consigo os princípios da Revolução Francesa, traz consigo as ideias iluministas de igualité, liberté, fraternité, defende consigo a ideia de uma constituição, conjunto de leis que rege o país, a liberdade individual, a liberdade de participação, a liberdade de culto, o Estado laico e um mercado livre. Em concomitância a isso, nasce o nacionalismo, que é a afirmação da ideia de nação, unidade política e independência nacional. Jussier, eu posso caminhar esse nacionalismo para um totalitarismo no século XX? Pode. Esse liberalismo para o capitalismo no século XX? Pode. E o terceiro ponto, o socialismo, que pregava a igualdade social, a reforma política e econômica. Jussier do céu! Então aí eu entendo as forças que vão dominar a Europa no século XIX e XX, se estruturam aí no século XIX e vão viver uma guerra lá no século XX, que é estruturante para o século XXI, que é a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, minha gente, exatamente. O que é que eu posso ter nessa Europa do século XIX? Uma Europa nova, após o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Foi uma reunião de países para remapear a Europa, para tornar os reis de volta ao seu trono, né? O retorno dos reis às casas reais, depois da derrocada de Napoleão Bonaparte, o senhor da Europa. Né? Então o Congresso de Viena é uma reunião das lideranças europeias para reorganizar os Estados europeus pós-guerra napoleônica. Além disso, conter os movimentos revolucionários. Por isso eles vão criar mais na frente a chamada Santa Aliança. A Santa Aliança, que é a união Trindade Santa, né? Três, entre Prússia, que hoje é a Alemanha,
a Rússia, que ainda não era União Soviética, era Rússia, e a Áustria. Tranquilo, gente? Beleza, de boa? E José, o que é que nós vamos ter após esse Congresso Viena? Industrialização, fortalecimento do capitalismo, da elite burguesa e o crescimento da classe trabalhadora. Isso vai fazer surgir o quê? Fortalecimento do liberalismo, né? O liberalismo com a ascensão da burguesia, o liberalismo com a nova política econômica, o liberalismo que traz a prática das atividades comerciais e enriquece a burguesia. É o liberalismo que fortalece um Estado laico, sem interferência de religiosidade como era no absolutismo. Percebem, gente, isso? O liberalismo ele traz o fim das monarquias e põe aí a posto as repúblicas constitucionais. Tio, o que é que a gente tem mais? Uma onda revolucionária que vai varrer a Europa. José, essa onda revolucionária pode chamar de Primavera dos Povos? Pode sim. Você pode chamar essa onda revolucionária de Primavera dos Povos. Essa Primavera dos Povos é o quê? É com o Congresso de Viena, o fortalecimento das monarquias europeias. A Primavera dos Povos é a derrubada dessas monarquias e o surgimento da elite burguesa que havia caído lá com a queda de Napoleão Bonaparte. Certo, gente? Aí nós vamos ter movimentos liberais com ondas conservadoras, liberais trabalhadores. Hoje nós vamos falar de uma delas, a Comuna de Paris, que é aqui, ó, meu cursorzinho, ó, de onda trabalhadora, certo? Movimentos liberais, nós tivemos vários da década de 20, da década de 30 do século 19, 1820, 1830, principalmente na França, grande destaque, né? A burguesia com a classe operária se unindo para derrubar as monarquias. Mas depois o que é que acontece? A burguesia dá o cano na classe trabalhadora. Jussei! E aí, em 1848, século 19, nasce a Primavera dos Povos, sim. Levante popular em vários lugares da Europa. União de quem? União da classe trabalhadora com a burguesia. Por quê? A crise econômica gerou desemprego. Qual era o interesse da burguesia? José acabar com os entraves do antigo regime. Que é o antigo regime, José? As monarquias absolutistas. Interesse dos trabalhadores era o que, José? Promover transformações sociais que melhorassem suas condições de vida, tivesse o que comer, tivesse saúde, tivesse justiça, tivesse uma vida de verdade digna. Beleza, gente? E aí, José, o grande destaque é o que? França. Nós vamos ter o que lá? O movimento da Segunda República. Depois, em 1848, Napoleão foi eleito presidente por voto direto. Só que houve um golpe em 1851. A Primavera dos Povos teve importância histórica? Teve sim. Derrubou os países de uma vivência monarca absoluta. Consolida as conquistas de quem? Da burguesia. Olha meu cursorzinho aqui, ó. Olha meu cursorzinho aqui, ó. Consolidação da burguesia, mais uma vez. Consolidação da burguesia. José, e por fim, os trabalhadores no poder, sim. Comuna de Paris. Quando foi isso, tio? 18 de março a 28 de maio de 1871. Tio do céu, se eu contar nos dedinhos da mão, vai dar aí mais ou menos 72 dias que os trabalhadores ficaram no poder. Só isso, gente. Primeira vez na história que você vai ter um grupo socialista no poder, liberais radicais, anarquistas, socialistas. Não acreditaram forma nenhuma no governo e foram tentar gerir, mas não deu certo, gente. Por quê? Porque eles se dividiram em ideias, se dividiram em caminhos. A velha burguesa domina essa comuna e ela vai ficar só para a história como o primeiro movimento revolucionário coletivo em que o povo vai para o poder, mais uma vez aonde? Na França, mais uma vez aonde? Paris. Né? E aí, José, não vai dar certo não. A eleição de funcionários públicos poderia perder cargo caso não cumprisse suas funções. É uma coisa que se pensa até hoje, que o povo enrola no trabalho, né? Até hoje, mas não perde. Por quê? Porque existe uma força maior que segura isso. Tranquilo, gente? Ei, encerramos aqui mais uma aulinha. Satisfação imensa. A luta tá grande, tá muito gostoso, mas o ano tá acabando e vocês são os campeões, as campeões, vocês são os vitoriosos, as vitoriosas. Valeu, gente!